trabalhei na Rádio Tupi com um dos maiores presidentes da história do Fluminense, Francisco Horta. Cara que eu tenho muita consideração no enterro do meu pai, foi um dos poucos da Rádio Tupi que foi lá, no enterro do meu pai. O presidente Francisco Horta me disse uma vez sobre o troca-troca que ele fez com o Flamengo. Foi exatamente em cima disso. O Fluminense estava num momento difícil, o Flamengo também estava num momento difícil, e ele resolveu movimentar o futebol carioca. Abriu mão de 3 jogadores importantes, não me lembro os quais, talvez Cerdeira lembre, mas não me lembro. Acho que era o fez Doval, uma troca. né? Tinha Doval, tinha, eu acho que, não me lembro. Ele fez um, e aí deu uma movimentada, porque ele disse, eu precisava fazer alguma coisa. Precisava ter alguma coisa diferente, sabe? Eu me lembro aquele time montado pelo Eurico, que foi campeão brasileiro depois em 97. O Vasco também numa situação financeira difícil. Ele trouxe o Mauro Galvão, que estava ali meio no Bangu, vai, não vai. O Valber, que estava meio largado, e o Evair. E recheou com os garotos. Tava no Grêmio, Flávio. O Mauro Galvão tava no Grêmio. Tava no Grêmio, né? E no Grêmio, isso. E aí ele trouxe esses 3 jogadores, e aí deu a chance pros moleques, trouxe o Odivan, que era do americano, sabe? Tentou montar, fazer alguma coisa diferente. Mas trouxe, eu me lembro, em 94, quando o Vasco briga pelo tricampeonato, também numa situação sem ter grandes condições financeiras, vai lá e traz o Ricardo Rocha, traz o Luizinho, traz o Denner, faz 3 investimentos que ok, pô, depois não pagou, o Denner deu uma confusão danada, acabou falecendo, mas movimentou. O que eu sinto é que o Vasco tá dentro de uma responsabilidade aqui, é uma crítica, mas até entendendo. Precisa ter um fato novo, cara. O Vasco precisa de um fato novo. O Vasco precisa fazer alguma coisa diferente para sair da mesmice de todo ano. Precisa ter uma... Vamos lá, o Vasco precisa... Eu tô anunciando o Balbuena, zagueiro do Vasco. Eu tô trazendo o Brian Rodrigues e tô trazendo, sei lá, o Rony. O Rony. Porra. Já não dá uma... Sabe? Bota os 3 hoje pra ir a São Januário. Dava 15 mil pessoas em São Januário. A gente tá precisando disso, cara. A gente tá precisando de um movimento. Porque esse papo de dificuldade financeira a gente já tá acostumado, cara. Mas até quando, cara? Porque tudo bem, não dá pra contratar. Dá, cara. Dá, velho. O Inter tá quebrado e tá contratando. O Corinthians tá arrebentado e tá contratando. O Fluminense... Como é que o Fluminense arranja dinheiro pra contratar o Canóbio? Eu não tô dizendo o Canóbio, não. E contrata. Por que o Vasco é essa dificuldade gigante, cara? E eu tô falando com gente do meio que falam pra mim que isso tá atrapalhando. Porque demora a responder, demora a falar, não fecha, tá inseguro, não sei se pode, não sei se dá, tem que consultar um, que tem que consultar o outro, que tem que consultar o outro. Porra! A reclamação era que a 777 era uma lerdeza danada, não era? Demorava pra burro. Tá igual, cara. Tudo bem, não precisa contratar todo mundo agora. Não é pelo jogo do Bangu, não. Mas sabe, vamos dar um agito, cara. Vamos fazer um movimento diferente. Porque o torcedor do Vasco, cara, que já tá de saco cheio, tá largando. Porque, sinceramente, mesmo sendo Nova Iguaçu e Bangu, eu estranho muito o público tão pequeno, cara. Eu estranho porque não é comum ao torcedor do Vasco não ir a São Januário. Sabe? E eu tô preocupado com isso. Tá me preocupando porque esse casamento ele precisa ser alimentado, velho. São 20 anos de um casamento em que só um lado dá. Pô, eu tô querendo um beijinho também, cara. Me dá um beijinho aqui, dá um amasso, né? Fazer uns pega aí. E não tá rolando, Emerson. Tá complicado, cara. Ô Flávio, boa noite pra você, Jean, Cerdeira, rapaziada toda que tá conectado com a gente aqui, nesse momento aqui, nesse pós-jogo. Esse detalhe que eu ia trazer agora, Flávio. Só que eu vejo no Maxi Domingues o que eu via, por exemplo, no Gabriel Peck de 2021, que também ajudava o Vasco. Só que nas tomadas de decisões, sempre de vez em quando errava. Hoje, por exemplo, teve uma hora que ele pegou a bola na entrada da área. Pô, eu acho que, se eu não me engano, era o próprio Jair ou o Paulinho que entravam pela esquerda sozinho na entrada do gol. Ele voltou com a bola pro Paulinho e errou o passe. Então, assim, as tomadas de decisões dele ainda me chamam a atenção. Mas é um bom jogador. Acho que vai ajudar muito. O Jean Davi, cara, e eu fico preocupado com a torcida do Vasco. Porque para alguns tá assim, pô, você já quer queimar o jogador. Cara, não é queimar o jogador. É você ter um entendimento que não dá. Assim como a gente tá falando, por exemplo, com o Sforza, que pode até dar recuperar, que eu acho também que não vai, cara, você percebe claramente que não é um jogador que vai ajudar o Vasco esse ano.
Você quer ver um detalhe, Flávio? Até você falou isso na tua abertura, sobre a questão do Souza. Cara, eu gostei muito da partida do Souza hoje. Logicamente que a gente entende que era contra o Bangu, que o time do Bangu pouco atacou, mas eu gostei da postura do Souza, cara. Ele estava bem concentrado o jogo inteiro, atacando a bola. Quando o jogador do Bangu pegava, ele estava na marcação, ele ia junto com o jogador, buscava fazer a jogo. Eu gostei muito do Souza, mas assim, eu entendo também que é contra o Bangu. Aí eu quero ver mais o Souza em outros jogos maiores. Mas gostei da postura, principalmente do jogador. Então, assim, você vê que é um jogador que quer participar. E no Jandavi, cara, por mais que ele queira, a frase do Mauro Galvão sobre a questão do Souza, para mim, é clara. Querer não é poder. E nesse caso do Jandavi, eu não vejo mais nada nesse jogador. Aproveita o cartaz que ele ainda tem no México, vá ao México, tem vários bons atacantes lá, em clubes de certa maneira de expressão no México, e tenta trocar por um outro jogador, porque ele não vai rolar aqui no Vasco, cara. E eu vejo o torcedor do Vasco hoje, não, mas ele entrou bem, ele buscou a bola, ele fez isso, fez aquilo outro. Falei, cara, aí eu fico preocupado, porque a gente está tão acostumado com mediocridade no Vasco, que a gente acha que um jogador que parou a bola, que sofreu uma falta, já vai ajudar, cara. E eu fico preocupado, juro por Deus, muito preocupado com o que está acontecendo com o Vasco, porque a gente está caindo numa mesmice, como você disse, de tá tudo bem, o 10º colocado tá muito bom, chegar numa semifinal de Campeonato Carioca tá razoável, pô, semifinal do Copa do Brasil, feliz da vida, acabou. Cara, essa questão do Vasco está me preocupando demais, o pensamento médio. E médio vem também de medíocre. Estou muito preocupado, Flávio. E olha, um detalhe. Olha só como é que é uma coisa engraçada, eu vou passar pro Cerdeira. Vocês viram o jogo do Palmeiras ontem? Palmeiras e Portuguesa? Palmeiras estreou ontem no Campeonato Paulista. No Palmeiras, jogaram o Everton goleiro, o Richard Rios, o Estevão, jogadores que jogaram mais do que qualquer jogador do Vasco na temporada. Hoje, o Corinthians estreia e teve gol do Thales Magno. Eu quero entender o seguinte: o Vasco não tem nenhuma competição Libertadores, como tem esses times. Por que, Vasco? Por que usar um time alternativo? Me pergunto, por quê? Qual é a razão? Tá aí o exemplo. É o quê? O regulamento do campeonato que não deixa? Porque esse regulamento foi feito, você bota time misto, para privilegiar o Flamengo que está nos Estados Unidos, Botafogo que jogou lá o Mundial. Só por causa disso. É só por causa disso. E o Vasco está sentando e relaxando e aceitando esta porra? Por quê, cara? Por que o Richard Rios, por que o Estevão joga? E por que o Vasco joga com um time alternativo? E a gente tá cobrando isso aqui há 2 semanas. Porque eu sei como é que é o Campeonato Carioca, todos nós sabemos. Porque se o Vasco tomar uma porrada domingo em Bacaxá, semana que vem, vai começar a saraivada de porrada. E aí vai jogar com um time que não jogou a temporada contra o Madureira, num campo grande para burro, lá em Manaus, calor, seco, contra o Madureira, que é um time chato, é um time enjoado. Jogou hoje contra o Flamengo, sabe? É um time grande, forte, sabe? Já tem então, 4 pontos. 4 pontos. Porque eu tô falando isso aqui porque eu sei, cara, que ia acontecer isso em algum momento. E eu não consigo entender. E aí você insiste em botar o Zé Gabriel pra jogar, porra. Aí você insiste em botar o De Luca pra jogar, Jean Faísca. Me perdoe discordar de você. Não vou concordar que esses caras precisam de vitrine. A vitrine deles já foi quebrada. Já jogaram uma porrada de pedra na vitrine desses caras, cara. Ninguém mais vai querer porque eles jogam 2 jogos bons do Carioca. O Zé Gabriel fez 8 gols contra o Nova Iguaçu. O De Luca fez um gol de bunda maravilhoso contra... Não vai arrumar emprego jogando 2 jogos do Campeonato Carioca. E eles estão... F a nossa paciência. Chega, cara. Não dá mais, velho. É uma insistência. Porra, o Serginho Kosovo, Jean Faísca, não jogou no Criciúma, irmão querido. Aí vem pro Vasco e joga. É titular, jogou já até os 40 do segundo tempo. Porque as pessoas insistem. Não, vai jogar. Aí ele teve uma proposta da Turquia, pra ir pra Turquia. Não quis ir. Não quis ir. Tá aí. Então me desculpe, tá errado. O planejamento está errado. Me comprovem que eu estou errado, por favor.